Bom, boa tarde a todos e todas. Não imaginava tanta gente já 5h15. Vocês são britânicos mesmo. Começaram às 5h30. Coloquei 5h15 para ter certeza que eu ter público às 5h30. Mas, enfim, colocamos até lençol azul, cor da União Europeia. Rapaz, azul não. Então, talvez isso na minha opinião, é a única coisa positiva do Brexit. Suscitou muito debate e vai dar muita possibilidade de pesquisas para aquelas que estudam relações internacionais. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma apresentação inicial, colocando algumas coisas, e depois o professor Pares vai dar sequência, problematizando algumas questões. E aí a gente abre para o debate, ok? Quem aqui é do BCH? Do BCT? É importante, os acordos tecnológicos, o pessoal já está imaginando que tudo através da União Europeia. Muito bem. Então, eu estou falando com o microfone para facilitar a gravação. E normalmente aqui a gente não fala com o microfone. O monitor tem que usar o microfone. Então vamos lá. Para a gente fazer essa discussão, não tem como não. Tem 5 minutinhos para falar um pouco do histórico. Muito se fala aquela possibilidade do efeito de contaminação em outros países também, mas há uma especificidade na história da Inglaterra, em relação da Inglaterra com a Inglaterra, que realmente é bem diferente que dos países do continente. Isso a gente não pode subestimar. A gente não pode só falar da conjuntura política e econômica de hoje. Né? Aliás, eu esqueci, eu não conheço todos aqui, aliás, a maioria não conhece. Meu nome é Jorge Romano. Eu sou professor aqui de Relações Internacionais da Economia e coordeno o curso de Relações Internacionais. O professor Pares, professor também de Relações Internacionais da Economia, especializado em Economia Internacional. Muito bem. Então vamos lá. Temos aqui uma lembrança do Shakespeare, Shameful Conquest of Itself. Né? Muito bem. Aquele país que ia conquistar o mundo todo, né? Agora ficou conquistando a ele mesmo. Então, o que é importante a gente entender? Que a União Europeia, ele vem lá da Comunidade Europeia, né, do Tratado de Roma de 57. Então, era para a gente fazer uma festa no ano que vem. O governo em Roma, né, da Itália, já estava preparando a festa de 70 anos. 60, né? 60? Vai, cálculo. 60 anos, mas a gente já sabe que não vai ter essa festa. Vai ser bem complicado. Importante aqui é que o Reino Unido, ele participou no início das negociações, mas optou de ficar fora. O Reino Unido não quis participar da União Europeia. E por quê? Porque ele apostou no Commonwealth, a relação dele com as colônias e ex-colônias. Apostou numa política alimentar baseada em importação de comida barata. É radicalmente o contrário da opção do continente, que queria, através da Comunidade Europeia, uma política de segurança alimentar baseada em subsidiar a produção interna. A Inglaterra não quis subsidiar a produção interna, ele quer importar a produção barata. Então, radicalmente diferente. Ele queria apostar numa relação especial com os Estados Unidos, apesar que os Estados Unidos, desde o início, falaram: pelo amor de Deus, entra na Comunidade Europeia, a gente precisa de um bom aliado dentro desse bloco. E, por último, ele então, como contraofensiva, contra a Comunidade Europeia, ele lança uma alternativa do European Free Trade Agreement, EFTA, que seria então só livre comércio, sem tarifa externa comum, sem nenhuma indicação de uma união política. Essa EFTA é importante, porque ela existe até hoje e pode ser uma alternativa, porque hoje existe um acordo entre a União Europeia e a EFTA, e se a Inglaterra entrar de novo na EFTA,
ele pode, então, aproveitar desse acordo entre a União Europeia e a EFTA. Ok? Então, isso é importante. Depois, no início dos anos 60, caiu a ficha. Nada disso deu certo. EFTA esvaziou, eram poucos países. Inglaterra perdeu as colônias. Né? Os Estados Unidos não quis apostar nessa relação especial sem Inglaterra estar na União Europeia, continuou pressionando para a Inglaterra entrar na Comunidade Europeia, e então Inglaterra pede filiação. Mas pede filiação dizendo: eu só entro se você special treatment, porque eu sou diferente, porque minha história é diferente, porque minha estrutura econômica é diferente. E naquele momento, por 2 vezes, o governo, a Comunidade Europeia, liderado pelo primeiro-ministro da França, de Gaulle, falou: não, agora não. Vocês não quiseram entrar e agora querem entrar mudando as regras? Não, as regras já estão fixas. Ou você aceita do jeito que é, ou você não participa. Então, por 2 vezes, a resposta foi não. Só em 73, ou seja, 16 anos depois do início da Comunidade Europeia, a Inglaterra finalmente entra com o governo conservador junto com a Irlanda e Dinamarca. Mas a Irlanda é importante, porque não pode ter uma fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda. Então essa é uma questão que agora também é um dos pepinos que surge. E aí, coisa importante, o que acontece? O ano seguinte, 74, tem eleições gerais. E o Partido Trabalhista faz a eleição, no caso do Harold Wilson, ele disse o seguinte: o acordo foi mal negociado, tem que defender os interesses da Inglaterra, do Reino Unido, vamos renegociar o tratado. E eu prometo um plebiscito, para a gente realmente entrar na Comunidade Europeia com o apoio do povo e com um acordo melhor do que os conservadores fizeram. Bom, vocês já entenderam que isso foi a grande inspiração do Cameron. Só que dessa vez deu certo. Então ele negociou, da mesma forma que Cameron negociou, na realidade pouco, mas falou que conseguiu grandes avanços, submeteu a população, só que dessa vez o Harold Wilson ganhou o plebiscito com 2/3 dos votos. E curioso, que na reunião do G20, em 2014, o Cameron falou para seus colegas lá no G20: eu vou ganhar com 2/3 dos votos. E essa era a inspiração. Eu vou usar o plebiscito para conquistar margem de negociação com a União Europeia. Eu sei que eu vou ganhar, não tenho nenhuma dúvida. Isso fortalece minha posição no país. E no caso, em 74, o problema estava no Partido Trabalhista. O primeiro-ministro, que ganhou as eleições, queria unificar a posição do Partido Trabalhista. Porque naquele momento a esquerda do Partido Trabalhista era contrária. E agora, o que Cameron quis fazer, o primeiro-ministro conservador, é exatamente unificar a posição dos conservadores. Bom, então, a relação, depois que a Inglaterra entrou em 73, a relação sempre ficou complicada. Nunca foi uma relação estável. Sempre com brigas, sempre a Inglaterra, o Reino Unido, reivindicou uma posição especial. Nunca foi um grande entusiasmo, nunca teve lideranças que realmente estavam comprometidas com a União Europeia. E quando, em meados da década de 80, sob a presidência do Jacques Delors, que era um socialista francês, e ele, diante do processo de globalização, ele aposta numa aceleração do processo de integração europeia. E quando ele começa a fazer isso, que isso resulta, então, vocês já devem ter ouvido falar, do Tratado de Maastricht, em 92. Mas esse processo de intensificar o processo de integração afasta ainda mais o Reino Unido. Particularmente o governo conservador de Thatcher. Então, Thatcher diz: tudo bem, a gente não vai sair, mas a gente quer um tratamento especial. Nós não vamos participar do euro, nós não vamos participar do Tratado de Schengen, que é sobre a livre circulação, sem fronteiras, e nós não vamos participar dos acordos sociais, direitos trabalhistas, etc. Então, isso, inclusive, é o fato de Reino Unido estar fora de tantos, de parte importante
dos tratados, de certa forma, facilita se ela resolve realmente sair. Bom, aqui a imprensa também, a imprensa inglesa, fazendo campanhas fortes contra o Reino Unido naquela época, e particularmente contra Delors. Isso aqui, sem nenhum pudor. E a Thatcher, que entra no governo, no início ela é a favor da União Europeia, no final ela é contra a União Europeia. Essa frase, in my lifetime, na minha vida, todos os nossos problemas tinham origem na Europa, ou seja, na Europa continental. Tem duas Europas, o Reino Unido e a Europa continental. E todas as soluções vieram dos países de língua inglesa, ou seja, Estados Unidos, Austrália, Commonwealth. Bom, então, o que o Camerun quis? Porque o Camerun, ele foi obrigado a fazer o referendo? Não foi obrigado. Por que ele fez? Bom, primeiro porque teve aquele presidente histórico, ele quis, de certa forma, repetir. Ele tinha certeza da vitória. Aliás, eu acompanhei na BBC toda a apuração das primeiras reações de muitas lideranças que eram em favor da saída, era de surpresa também, visivelmente de surpresa. Realmente, poucos imaginavam que realmente ia chegar a isso. O que ele quis? Duas coisas. Aumentar a margem de negociação com a União Europeia. Por quê? Porque, de novo, diante da crise de 2008, o que aconteceu? A proposta que surge é intensificar novamente o processo de integração. União bancária, avançar em fundos de estabilização unificadas, e a Inglaterra é contra. Então, e também, ele, particularmente, ele quer maior margem de manobra sobre a questão da migração. Isso eu já vou apostar aqui, explicar porque essa é uma questão nova. E ele quer enquadrar a oposição dentro do Partido Conservador. Ele costuma fazer stop betting on about Europe. Para quem? Para seus colegas do Partido Conservador. Para de encher o saco sobre a Europa. É uma realidade, vamos trabalhar dentro da Europa, vamos tentar conquistar special treatment, mais margem de manobra. Essa era a ideia. O que deu errado? Bom, você tem três elementos. A resistência histórica, que eu acabei de explicar, ou seja, você tem uma base histórica de resistência à Europa. Você tem impacto da austeridade fiscal. A Inglaterra teve uma queda de quase 10% do PIB, logo depois, em 2009. Recuperou um pouco, mas essa recuperação não deu uma perspectiva para a grande parte da classe trabalhadora. Então, tem uma insatisfação com a política de austeridade fiscal, que é a política do governo Camerun, não é uma coisa imposta por Bruxelas, mas foi entendido dessa forma. Já que é para votar, vamos votar contra. E uma coisa nova, que é isso que eu acho que mudou totalmente o quadro, é isso que o Camerun subestimou, mas também isso que ele não podia saber. Ele se compromete com o referendo em janeiro de 2013. E exatamente nos 2 anos seguintes acontece uma coisa que ninguém poderia prever. Ninguém. Aqui você vê os números de refugiados, de pessoas que pedem asilo político na União Europeia, vai de 400 mil em 2013, já elevado para 1.300.000 em 2015. E isso tem impacto em todos os países da União Europeia. O impacto fortalece discursos simples da direita populista, e pressiona todos os países. Para você ter uma ideia, Países Baixos, país tranquilo, nas pesquisas de opinião, o partido número 1 é o partido da direita radical que é contra a migração. Número 1. Na França também, o partido número 1 nas pesquisas de opinião. Bom, aí vai Áustria, etc. Então, mudou totalmente o quadro político. Partidos que eram segundo, terceiro, de repente tem eles que pautam a agenda política. Especificamente no Reino Unido, o Camerun chegou a prometer que o número de migrantes ia ficar em torno de 100 mil por ano. 100 mil por ano.
Pois bem, em 2015, entraram 333 mil, dos quais 50% do país da União Europeia. No total, o Reino Unido está com 3 milhões de migrantes, dos quais 800 mil poloneses. Então, o que o Camerun negociou e quis apresentar como triunfo? Ele negociou em fevereiro desse ano. Ele negociou o seguinte: a Inglaterra, contrário ao tratado da União Europeia, ele não vai conceder os benefícios sociais para os migrantes da União Europeia nos primeiros 4 anos. Então, vem alguém da Polônia, fica desempregado, não tem direito ao auxílio desempregado por 4 anos. Então, isso já era uma concessão muito grande para a União Europeia. E ele achava que isso podia, então, ser apresentado como uma grande solução. Muito bem. Qual era outro problema? Que a campanha pelo Brexit era muito melhor. Era muito melhor. Porque apelava ao sentimento da população, apelava ao sentimento histórico da Inglaterra. A gente vai ver, eu vou mostrar os posts, mas de qualquer forma, o que atrapalhou muito o Camerun também foi a traição do Boris Johnson, que esperou até mais ou menos o último momento. Eu lembro muito bem o momento que ele decidiu ir na televisão e dizer: me desculpe, Camerun, eu sei que é chato, mas eu sou o político mais popular da Inglaterra. Ele foi prefeito de Londres, o político mais popular da Inglaterra. Ele decide, eu vou fazer uma campanha contra. E qual era o objetivo dele? E que ele provavelmente vai conseguir: substituir o Camerun como líder do Partido Conservador. Até se brincar, não está preocupado com o futuro da Europa, está preocupado com o futuro político dele. Eu acho, e se a gente vai analisar bem as declarações antes e depois do resultado, que ele jamais esperava esse resultado e que no fundo ele não queria esse resultado. Porque o resultado é muito apertado, 49 contra 51, por exemplo, para ficar na União Europeia. Claramente que o ficar ganha com os votos dos trabalhistas ia ser uma derrota para Camerun e o motivo para o Boris Johnson substituí-lo. Ele tem um discurso muito direto, claro, Inglaterra é muito diferente dos Estados Unidos, mas é mais ou menos a ideia do Trump nos Estados Unidos, até fisicamente. E do outro lado, você tinha o discurso racista mesmo, o discurso da extrema-direita, do novo partido, Partido pela Independência, do Nigel Farage. Então, ele falava uma linguagem mais simpática, mais apresentável, e ficou com ele aquela linguagem que atinge outra parte da população, que realmente já estava no saco cheio, e que não tem pudor de falar abertamente contra os migrantes. Boris não. Ele fala: não, eu não tenho nada contra os migrantes. Eu só quero que quem estabelece as regras é o Reino Unido, e não Bruxelas. Certo? Ele diz: eu sou contra os migrantes. Então, os dois, vocês já percebem, duas lideranças que tem um discurso. Então, vamos lá. Esses são os posts, a propaganda para ficar na União Europeia. Chato. Isso é chato, working in, earning in, making in, tem que ficar dentro da União Europeia. No man is an island. Imagina, nós ingleses somos uma ilha. Como assim? Não podemos ter orgulho de ser uma ilha? Tantos empregos relacionados à União Europeia. Você acha que alguém que está desempregado, subdesempregado, se impressiona com isso? Ele quer soluções. Ele diz: não, sim, mas eu estou sem emprego, ou eu tenho risco de perder emprego. E aí as ameaças, o terrorismo: se a gente sai, a gente vai perder isso, se a gente sai, a gente vai perder isso. Eu falo: mas já estou fodido, ficou. Pior que está, não fica. Entendeu? Esse é o sentimento. E agora vamos para a propaganda de quem queria sair. Bom, filas de imigrantes entraram na Inglaterra. Uau! Temos que nos defender. Está escrito aqui: we must break free of the European Union and take back control of our borders. A gente perdeu, a gente fez a Segunda Guerra Mundial, resistimos, o único país que resistiu ao nazismo. A França agora fala com voz alta, mas na Segunda Guerra Mundial,
E os outros, em 2 dias, invadiram a Holanda. Então, nós resistimos. Por isso, nós agora vamos sacrificar nossas fronteiras? Não. Olha tanto. Huge policies where British workers are hit hard by unlimited cheap labor. Essa é a linguagem que o pessoal entende. A Alemanha compra o avanço da Alemanha. Claro, quem manda na União Europeia é Merkel. Nós vamos a gente fez a Segunda Guerra Mundial para quê? Para ser um alemão, né? No caso uma mulher, não, a mãe decidir sobre nossa política, não, né? E essa aqui é fantástica também. Mass immigration. Olha o que eles fazem. Para os líderes dos conservadores, we get new cheap labor. E para o líder dos trabalhistas, we got new labor voters. Então, em ambos os casos, os dois líderes tradicionais apoiam ficar, mas quem paga o pato é você. Certo? Porque eles estão só pensando nos interesses deles. Cheap labor e new labor voters. De todos esses postos, o que mais suscitou polêmica, constrangimento, foi essa aqui, evidentemente. Mas para mim, o posto que eu acho mais chocante de todo foi utilizado essa aqui. Esse posto só diz, a Turquia vai entrar na União Europeia. 76 milhões. Só isso. Por isso não diz nada. Só isso seria a mensagem para eu sair. Porque 66 milhões significa mais habitantes que na própria Reino Unido. Ou seja, mais peso. A ideia da invasão dos turcos foi repetida. Até o Boris falou isso. A ideia da invasão dos turcos. Então vocês podem ver, se vocês comparam essa propaganda e essa, você já entende que tem um discurso mais fácil que foi aproveitado. Bom, o resultado é esse, vocês sabem. Mas analisando bem, vocês também devem ter percebido que há contradições claras. É uma divisão clara entre as várias grupos. Primeiro, faixa etária. A população entre 18 e 34 votou em todas as classes sociais para permanecer na União Europeia. Os jovens votaram massivamente para permanecer na União Europeia. Os mais velhos votaram massivamente para sair da União Europeia. Acontece o seguinte: o abstenteísmo, o percentagem dos jovens que não foi votar, foi muito maior do que entre os velhos. Ou seja, os velhos, apesar da chuva, foram votar quase 80%, mais de 80%. Os jovens, que eram e votaram em favor de permanecer, em torno de 60%, 65%. Classes sociais. As classes médias votaram para permanecer, classes baixas para sair. A frustração. Mas os jovens das classes baixas votaram para permanecer. As regiões, isso fica claro, por região, Escócia e Irlanda do Norte votaram para permanecer, Países Galos e Inglaterra votaram para sair. Sendo que os grandes centros urbanos, tanto Cardiff, capital do País Galos, Londres, Liverpool, Manchester, votaram todos para permanecer. Então tem essa divisão que complica bastante depois o futuro político da Inglaterra. Muito bem. O que significa a União Europeia para o Reino Unido? Bom, economicamente, muitíssimo. Mais 50% das exportações, essas exportações, grande parte de produtos intermediários, ligados à cadeia de produção europeias. Não são produtos que você facilmente, então vai vender a outros mercados. Mais 50% dos investimentos externos diretos, investimentos das empresas multinacionais, são da União Europeia. Há dezenas de acordos com outros mercados terceiros, organizados pela União Europeia, que agora a Inglaterra vai estar fora. E sempre foi uma porta de entrada para investimentos, sobretudo na área de serviço bancário. Então, porta de entrada, com a ideia, você vai para Londres e depois você tem acesso para a União Europeia. O peso do Reino Unido na União Europeia é muito grande.
Não é um país qualquer que vai sair. Você tem 13% da população e 17% do PIB. Inclusive, com isso, a União Europeia sempre poderia reivindicar era o maior mercado do mundo. E agora não mais. Vai ser o segundo, depois dos Estados Unidos. Muito bem. O que vai acontecer agora? Como eu falei, o pessoal que era a favor de sair não tinha realmente a convicção que iam conseguir, não tinha um plano concreto, como é que vai ser. E agora está com o pepino na mão. O Boris Johnson disse o seguinte: não vamos ficar. Vamos ficar, ter acesso ao mercado comum, só que vamos ter nosso próprio sistema de migração. Bom, isso não existe. Isso evidentemente não existe. Isso é a solução free rider. Você participa, tem o bônus, mas não o ônus. Isso evidentemente Bruxelas nunca vai aceitar. É chamado de soft Brexit. Na verdade, você dá um jeito de ficar com um status, um special treatment, um tratamento especial mais codificado, mas você vai ser vai ter a União Europeia mais alguma coisa assim. Agora, o problema é em que momento começa a negociação? Pelo tratado, só pode começar a negociação para a saída com uma carta do Reino Unido para a União Europeia. Uma vez que essa carta chegou a Bruxelas, o prazo máximo para a negociação 2 anos. Então, o que é o interesse do Reino Unido? O interesse do Reino Unido é postergar a envio dessa carta. E o interesse da União Europeia, pelo menos grande parte já se expressou. A Merkel ainda está mais, bom, vou dar um prazo para eles se entenderem melhor. Mas o Cameron, que é o primeiro-ministro, diz: não, eu não vou mandar essa carta. E eu vou sair só em outubro. Aí a União Europeia diz: não, mas aí você está complicando a vida, porque aí todo mundo vai o Brexit hiring freeze, não vamos contratar ninguém, não vamos fazer investimentos, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, é de uma racionalidade resolver rápido a questão, iniciar rápido as negociações. Os detalhes se vê depois, mas pelo menos o grande marco vai ser soft, ou vai ser uma ruptura mais dura. O que o Boris Johnson e os conservadores querem, porque são eles que estão negociando, é na realidade dar um jeito de diminuir a importância dessa referenda, sem falar isso abertamente. Então, ao invés de ir pelo tratado, você faz uma negociação prévia, que permite mais ou menos mais um grande ganho. Aí você faz uma nova eleição, que de qualquer forma tem que ser feito, se o Cameron sai e o Boris entra, uma nova eleição geral. E aí o governo apresentaria então uma proposta de uma nova relação do Reino Unido com a Europa, essa é a aposta, e aí ganha as eleições, e aí pode até prometer mais um plebiscito. Ou seja, está muito nebuloso ainda. Agora está muito quente, as cabeças estão quentes, as pessoas estão percebendo o tamanho da complexidade, são milhares de legislação que devem ser vistas, é extremamente complexo, e isso porque o Reino Unido não está no euro, nem no Schengen, nem nos acordos sociais. Então, se tivesse isso, seria mais complexo ainda. Então, para Bruxelas, há essa contradição entre a racionalidade econômica e política. O que significa isso? Para Bruxelas, a racionalidade econômica é entrar nessa negociação informal, ou seja, superar, diminuir o peso do referendo, porque o interesse econômico, evidentemente, não é fechar as fronteiras, do ponto de vista de Bruxelas. Só que, se você facilita demais a vida da Inglaterra, demais a vida, aí, evidentemente, outros países vão dizer: bom, se é tão fácil ter o ônus sem ter o bônus sem pagar o ônus, então eu também vou me afastar, ou eu também vou reivindicar um tratamento especial. Por isso que a racionalidade política exigiria então uma postura mais dura. Enquanto não tem uma solução, é claro, quem paga o pato são os trabalhadores, sempre numa situação dessa.
Enquanto não tem investimentos, enquanto o pessoal fala Brexit hiring freeze. É o argumento, né, bom, desculpa, agora temos que aguardar. Isso pode durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, isso pode ter efeitos maiores ou menores sobre a economia global. Claro, se tivesse acontecido uma situação estável da economia global, o efeito era muito menor. Como a economia global já não é nada estável, ainda está se recuperando da crise de 2008 e 2009, pode ter efeitos colaterais muito grandes. Você vê, de repente, a bolsa de valores no Japão cai 10%, para aí vai. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Bom, para os partidos trabalhistas, também tem uma crise, né, muito grande. Por quê? Porque duas coisas. Depois de décadas, praticamente, pela primeira vez, o Partido Trabalhista tem um novo líder da ala trabalhista. Não, é só falar do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista, desde Thatcher, estava na mão das frações mais à direita do partido. Pela primeira vez, de forma surpreendente, em setembro do ano passado, os sindicatos novamente tomaram a iniciativa de colocar alguém mais numa corrente mais de esquerda do partido. Então, esse é o contexto. A ala mais à direita do partido estava doidinha de achar motivo para tirar ele do lugar, como fizeram ontem ou hoje. A maioria dos parlamentares já votaram para ele sair. Então tem uma questão específica. Mas o que aconteceu? O Partido Trabalhista praticamente unidas, correntes de esquerda e direita, falando, nós vamos fazer campanha para ficar. Só que ficou claro que a base do Partido Trabalhista votou majoritariamente pela saída. E aí vem a discussão interna. Ou seja, culpa-se a liderança por não ter sido capaz de explicar para a sua base. Nós entendemos sua frustração com o ajuste fiscal. O ajuste fiscal ele vai vir com Camerun, com ou sem Bruxelas. E a solução não vai ser, não vai adiantar em nada, simplesmente sair da União Europeia. Esse era o discurso do Partido Trabalhista. Eles não conseguiram passar esse discurso, e aí, agora, caças às bruxas, está solto. E aí eles vão acentuar, porque na campanha, de fato, o Jeremy, que é esse líder, ele fez algumas falas problemáticas no sentido de não ajudaram na campanha. Essas frases são repetidas agora. Uma frase, quando perguntado ao vivo na televisão, você realmente é apaixonado pela União Europeia, acredita na União Europeia? O que você daria de 0 a 10? Ele fala, 7, 7,5. Bom, aí não dá. Um líder que vai lá, do jeito que estava a campanha, tão polarizado, de um lado 100% vamos sair, do outro lado o líder fala, é 7, 7,5. Então isso foi considerado, isso evidentemente foi repetido o tempo todo. E a outra, quando na véspera for perguntar, mas e aí, a gente não precisa pressionar a questão da migração? Ele respondeu, tem nada de errado com a política de migração, tem nada de errado com o processo de migração europeia, que foi considerado, então hoje, como uma frase que foi mal interpretada, que significa não reconhecer o que passa na cabeça da base. Você pode ter esse impacto que ele falou, mas não correspondia, não falava a língua da base. Então, e a grande pergunta que fica, essa base do Partido Trabalhista, que votou pela saída, o que eles vão votar, contrariando a orientação do partido, o que eles vão votar nas próximas eleições gerais? Eles vão votar pela direita populista, eles vão provavelmente em massa se abster das votações. Então tem o resultado também, um enorme desafio e uma enorme crise interna no Partido Trabalhista. Bom, a questão da Escócia, que votou massivamente para ficar, 62%, com alto índice de aprovação, eles acabaram de fazer um referendo sobre se eles iam sair ou não do Reino Unido.
nesse referendo de 2014, ainda a maioria falou, não, vamos ficar no Reino Unido. O clima hoje, particularmente no partido, que é o partido majoritário, que é o Partido Nacional, o Scottish National Party, as lideranças falam, vamos pensar no novo referendo para sair do Reino Unido e entrar na União Europeia. A ideia é provocar uma emenda ao tratado da União Europeia para não ter que sair e depois entrar, porque isso demora 10 anos. Então a ideia é você ter um tratamento especial e que isso basicamente tem muita simpatia e depende da Espanha. Porque se você facilita demais a entrada de uma região que procura independência na União Europeia, a Catalunha evidentemente vai dizer, bom, então eu também. Sai da Espanha automaticamente. Então depende um pouco da Espanha se isso vai avançar ou não. Tem dois detalhes que complicam um pouco a vida, mas nada que não possa ser resolvido. As reservas de petróleo do Reino Unido estão lá na frente da Escócia. São águas territoriais da Escócia e a frota de submarinos nucleares também está na Escócia. Temos aqueles especialistas que demoram no mínimo 10 anos para construir um porto na Inglaterra capaz de receber esses submarinos. Mas nada que não possa ser resolvido, mas é uma questão concreta. Bom, eu já estou terminando. O impacto dentro da União Europeia, bom, a Alemanha ganha maior peso, economicamente vai de 20% para 25%. Isso é um pouco demais, entendeu? Os outros países da União Europeia não gostam muito, e a própria Alemanha não gosta muito de ter isso tão visível, que de fato é o país dominante. 25% chega, enfim. A França ganha, porque exatamente pelo peso da Alemanha que a Alemanha conquista, a Alemanha vai e está fazendo já revalorizar esse eixo França-Alemanha, para ter uma saída unificada, para não parecer de novo como um ditado da Alemanha. Então a França vai aproveitar disso e a Itália também está se colocando fortemente. Para colocar as suas questões. No caso, o primeiro-ministro da Itália já falou imediatamente, então vamos discutir uma outra abordagem na política de ajuste. Enfim, vamos ver. Países contra a maior integração, tipo a Polônia, eles perdem. A Inglaterra era grande porta-voz do bloco de países que era contra a maior integração. Forças políticas que querem questionar as políticas vigentes ganham peso, tanto pela direita como pela esquerda. No caso da direita, quer menos Europa, menos migração. Essa é que eles tiram como mensagem do referendo. Isso reforça a nossa posição. E a esquerda diz então, não, nossa interpretação do resultado é que precisamos de mudar a política fiscal para a política de expansão. So, política de expansão significa mais medidas, mais integração, mais medidas intergovernamentais. Então, é complicado. Geopoliticamente, os Estados Unidos, que sempre pressionaram o Reino Unido para entrar e ficar na comunidade europeia, depois da União Europeia. Perde aliados para manter a Aliança Atlântica firme e conter impulso para a política externa autônoma. A Inglaterra sempre se colocou ao contrário, qualquer iniciativa, de vez em quando da França, de vez em quando da Alemanha, surge a ideia, hoje, por exemplo, tem uma reunião que não vai ter muito forte, já estava programado, para recolocar a questão do exército europeu, independente da OTAN, etc. Os Estados Unidos, fora o Trump, mas os Estados Unidos não querem isso. Então, a Rússia, evidentemente, está feliz da vida, porque qualquer enfraquecimento da União Europeia, o fato de afastar o principal aliado dos Estados Unidos, ganha mais. A Rússia prefere falar com mais tranquilidade com a Alemanha, que depende do gás dele. A China e a Índia, eles apostaram sempre muito no Reino Unido como porta de entrada para investimentos. Tem muitos investimentos chineses, indianos no Reino Unido para abordar todo o mercado da União Europeia. Então, dependendo do acordo, então, o que eles vão fazer, por enquanto, é esperar. Não vão aumentar os investimentos, vão congelar para ver como é que fica essa relação. E no caso nosso, do acordo Mercosul-União Europeia,
o producionismo agrícola ganha maior peso. A Inglaterra estava aqueles países, né, que não tinham essa oposição. Aliás, alguns setores da agroexportação do Brasil, acho que vai ficar mais fácil, pelo menos, exportar para a Inglaterra. Né? Porque as forças que são contra a importação de produtos agrícolas, a França, Irlanda, etc., então a Inglaterra vai se livrar dessa. Bom, é isso mais ou menos que eu queria falar, e passar a palavra ao professor Pares. Então, resumindo, eu acho que foi um acontecimento que teve várias origens, uma questão muito específica da Inglaterra, sua história, como eu expliquei, que não está presente nos outros países. Uma questão que tem a ver com ainda os desdobramentos, o impacto da crise de 2008, 2009, que isso está presente em vários outros países. E, evidentemente, agora, com muita força, isso acho que fez a diferença, a questão da migração, e que também é um desafio para toda a Europa. E como eu falei, na minha opinião, inclusive hoje saiu no Financial Times, uma análise: Inglaterra não vai sair. Porque tudo que é visível, e tem várias indicações, a pessoa tem um monte de conversas informais para dar um jeito de tentar driblar o resultado e tentar uma forma não no primeiro momento, porque está todo mundo com a cabeça quente, mas daqui a 3, 4 meses. A estratégia do primeiro-ministro Cameron de dizer: eu não vou mandar a carta, eu vou esperar até outubro, já dá essa margem, que fica menos forte, e ter mais possibilidade de negociar por fora. Mas isso depende muito do que vai acontecer no continente. Então, vai, você. Vou colocar agora pimenta, que falta na comida inglesa. Boa noite a todos. Então, temos mais 50 minutos, é isso? Então, eu vou falar 20 minutos, até 5h30, 6h30, e depois teremos mais meia hora para abrir para o debate. Acho que todos nós estamos perplexos com essa repentina rebelião, meio gloriosa, meio patética, né, da Grã-Bretanha. Todos nós estamos tentando entender o que deu, o que criou, né, o que causou essa rebelião e quais seriam algumas consequências. Então, a primeira coisa, acho que uma contextualização mais abrangente que eu quero fazer é colocar o projeto europeu, né, como algo que tem uma história, né? O projeto europeu tem uma história, então é uma história também recente, né? Existe, né, um projeto europeu que é de uma emergência da Europa que vai, durante séculos, emergindo e ocupando o resto do mundo e vai articulando, né, uma missão civilizacional. Tá certo? Esse projeto europeu vai ganhando, né, uma forma mais robusta, mais bem articulada, digamos, no século XIX, nas ciências sociais, né, a filosofia, onde se projeta, né, uma civilização superior, né, com o direito de dominar o mundo. Né? Aí vai começando essa história. Junto com isso, no final do século XIX, tem uma outra transformação, que é a emergência de um novo capitalismo, né, a partir de grandes empresas gigantes, que vão criando, né, mercados oligopolistas com uma outra lógica de concorrência, né, inclusive militarizada. Então, o projeto europeu vai ganhando uma forma mais agressiva, né, através de rivalidades entre as grandes potências e entre os europeus como um todo e os povos ao sul. Né.
Então, esse projeto, né, então, passa por momentos de expansão e implosão. Isso aconteceu algumas vezes já. A primeira grande implosão aconteceu na primeira metade do século XX. Aquele projeto de dominação mundial afunda, né, há uma implosão chauvinista, né, aquele racismo voltando para fora, vai se implodindo, onde os nacionalismos se tornam cada vez mais antagonísticos entre os próprios europeus, ao ponto de se ter, inclusive, o primeiro genocídio dentro da Europa. A partir daquele momento, não estava claro que tipo de projeto europeu teria sobrado, né? Ou se seria possível relançar o projeto europeu. Mas foi sim relançado, agora com certas características diferentes. Já não era mais, né, o continente protagonizando no mundo, protagonista, né? Precisava de um apoio externo dos Estados Unidos, né, dos quais o projeto europeu virou um parceiro júnior. Já não era mais aquele projeto europeu. Né? Agora precisava do plano Marshall, né, de fundos volumosos, né, para recuperar a economia europeia, necessitava da OTAN, né, o braço estratégico militar dessa aliança transatlântica. Então, nesse contexto que se relançou, né, um projeto europeu, mas obviamente bem muito mais fragilizado, né, de segunda ordem. Não conseguiu se relançar, né, como antes. Inclusive, nessa mesma etapa, nem era previsto, né, a descolonização, nos anos 40, 50, não tinha plano nenhum, né, nem a França, nem a Grã-Bretanha, de descolonizar a África, pelo menos. Então, mas isso também, né, explodiu, né, houve a crise da colonização, do próprio colonialismo, pela emergência de movimentos de libertação de todo lado, que abalou novamente o projeto europeu. Né? No momento que estava tentando se replançar, né, veio, né, esse outro colapso. Né? E junto com isso, estamos falando agora dos anos 60, né, foi um período pequeno, mas glorioso novamente em termos de expansão econômica, né, foi possível recuperar as economias. Mas veio a outra grande crise econômica mundial, a partir do final dos anos 60, que coincide com, né, o fim da descolonização, ou, né, boa parte da descolonização. Então, naquele momento, a União Europeia, né, já vimos alguns dos detalhes, né, foi colocada em xeque. Por um lado, você tem a ascensão da Alemanha, né, pela recuperação, junto com a ascensão do Japão, ambas sob, né, o guarda-chuva militar dos Estados Unidos. Porém, né, tanto na crise dos anos 70, tanto os Estados Unidos como o Japão tiveram uma capacidade de sair daquela crise, né, mais rapidamente e com perspectivas novas, né, diferentes daquela da União Europeia. A União Europeia não tinha ainda um plano de se reintegrar no mercado internacional. Os Estados Unidos desmontaram o sistema de Bretton Woods, começaram a concorrer com Londres para tomar o negócio do setor financeiro, né, e conseguiram, né, por um lado, essa foi um dos resultados daquele momento, os Estados Unidos se relançam, se tornam um grande setor, um setor financeiro, Wall Street, e transforma Londres, né, em um centro financeiro satélite dos Estados Unidos. Londres, a partir daquele momento, se torna também um centro financeiro da União Europeia. O professor já comentou sobre como a Índia e a China, né, direcionam seus investimentos para a Europa através, né, de Londres. Então, a União Europeia, né, tem uma moeda própria, né, da qual o Reino Unido não faz parte,
O interessante, né, a complicação dessa estrutura toda é que o centro financeiro da Europa não está dentro da zona do euro. Então, segurem essa informação, porque vamos voltar a isso. O que a União Europeia tentou fazer é relançar, né, se reposicionar contra o Japão e os Estados Unidos a partir do mercado único, que já foi também mencionado, ou seja, procriar um mercado interno único, né, que era todo costurado para as grandes empresas recuperarem os seus lucros. Né, as grandes multinacionais agora, né, em uma tentativa de sair daquela crise dos anos 70, todo mundo estava buscando novas estratégias, os Estados Unidos estavam se resolvendo através, né, da ascensão do setor financeiro, o Japão estava também se reposicionando, então a Europa inventou, né, uma nova estratégia de ampliar o seu mercado interno e lançar as suas grandes empresas no mercado interno e também a partir do plano interno para o resto do mundo. Essa foi a grande estratégia. A OTAN continuou, né, como o guarda-chuva militar dessa história toda, o projeto europeu, né, a União Europeia nunca conseguiu se livrar disso. E foi evoluindo essa situação. Né? No continente europeu, as coisas começaram a mudar pelo fato de a Alemanha começar a sobressair das outras economias, já era a economia mais forte, criou uma moeda, liderou a construção de uma moeda, o euro, e claramente hoje em dia, né, mostrou os seus dentes, inclusive, né, dominando, sem vergonha, né, toda aquela união monetária. Isso tem consequências, né, para as relações no interior da Europa. Para a gente explicar essa rebelião, podemos explicá-lo, né, pelos vários setores que se posicionaram, né, nessa questão. O grande capital se posicionou. Né? O grande capital teve que enfrentar esse dilema. O que fazer com a Alemanha? E ao invés de formular uma estratégia unificada, se dividiu. Então, essa é a primeira grande novidade. Né? A oligarquia britânica rachou. Né? O setor financeiro jogou pesado a favor da permanência, né? Sendo que o setor-chave da Grã-Bretanha, né, e vai perder o seu lugar. Né? Se não negociarem renegociar o mercado único, o setor financeiro acabou na Grã-Bretanha. Acabou mesmo. Eles vão, os grandes bancos americanos vão mudar ou para Paris, ou Frankfurt, né, ou Amsterdão, ou Dublin, na Irlanda. Né? Então eles já estão migrando. E nesse período curto aí dos 2 meses, então eles já estão tomando essas decisões. Então, o setor financeiro jogou pesado, né, e perdeu. Essa é uma segunda novidade. Essa é a primeira vez, gente, que o setor financeiro, o capital financeiro, foi golpeado pela direita, né, obviamente. Não e as consequências a gente vai descobrir quais serão nas próximas semanas, meses e anos. Essa é uma das grandes novidades. O setor financeiro não teve capacidade de controlar o debate público, né, e impor a sua visão. Fez terrorismo, né, imediático, criou cenários de caos, de enfraquecimento da Grã-Bretanha, blá blá blá, perdeu. A população não quis saber. Né? Outro setor do grande capital é o setor que vem perdendo frente à Alemanha na Europa. A Alemanha tem uma relação comercial com a Europa, um déficit comercial muito grande, inclusive, né? Que o setor financeiro se posiciona para cobrir pelo fluxo de capitais para, né, a Grã-Bretanha, ela consegue compensar por seu déficit comercial. Mas esse outro grande capital vem perdendo espaço na própria Europa. É um mercado saturado pelas multinacionais. A Grã-Bretanha já está, né, avançando.
E esse grande capital teve relações, abriu suas relações com os países emergentes, inclusive. A China, a Índia, a Austrália e outros. E o chamado Commonwealth, né, que é a organização política da Grã-Bretanha junto com as suas ex-colônias. Né. Então, parte desse capital precisava, e nessa crise que o mundo todo está passando, precisava formular uma estratégia de recuperação dos seus lucros, basicamente, e expansão. Precisava de uma estratégia de longo prazo para ganhar espaço lá fora. Né? E não era possível fazer isso dentro da União Europeia, sendo que qualquer negociação que você tem que fazer com a Índia, com a China, com a Austrália, você tem que combinar com os alemães, ou com o produtor francês, de vinho, sei lá o que, qualquer outra, né, outro setor da União Europeia. É impossível fechar um acordo bilateral grande com seus grandes parceiros comerciais, nem na China, nem na Índia, nem na Austrália. Então, para eles, eles assistiram às suas relações comerciais e os seus lucros, né, desabaram nos últimos 10 anos. Foi um declínio bastante rápido, embora ainda em níveis altos, mas um declínio, né, uma tendência muito decrescente. E resolveram relançar aquela outra ideia que foi colocada do Commonwealth, né, para apostar numa relação anterior, né, reativar o Commonwealth e, junto com isso, ganhar a possibilidade de expandir relações comerciais e de investimento com os outros países, né, emergentes. Então, essa é uma das grandes novidades. Houve um racha, né, dentro do grande capital britânico. No entanto, um outro aspecto que deve ser ressaltado é que, embora se tenha essa reação, essa rebelião aconteceu com um discurso chauvinista, não exatamente anti-liberal. Assim, esse grande capital que se rebelou não tem uma perspectiva e uma estratégia não liberal. Eles querem um outro tipo de liberalismo fora da União Europeia. Eles querem acordo de livre comércio com esses novos parceiros, é isso que eles querem. Não é uma rebelião de direita nacionalista com perspectiva mais keynesiana, ou sei lá, não é isso. Esse campo que defendeu a saída não defende, um novo keynesianismo. Agora, os setores populares também entraram nisso e se dividiram. Houve uma fragmentação muito impressionante, né, dos dois grandes partidos. Os dois se fraturaram. Né, houve uma guerra civil dentro dos dois. Né, e essa guerra civil vai continuar. E a previsão é que continue mesmo. Essas são disputas políticas muito profundas agora, que vão dificultar qualquer negociação. Né. Não é necessário que consigam, digamos, recompor uma postura nacional, né, e unificada e negociar de maneira unificada com a União Europeia. Todo mundo vai disputar que tipo de negociação vai acontecer. E não é necessário que haja, né, consenso sobre isso. Pelo contrário, estão em plena fragmentação essas forças políticas, esses dois partidos, os grandes partidos. Por outro lado, também não há necessariamente uma posição unificada por parte dos europeus sobre como lidar com a Grã-Bretanha. E não necessariamente uma disputa entre França e Alemanha, dentro da Alemanha, dentro do partido dirigente da Alemanha, também, mas vão se dividir. Merkel versus Schäuble, né? Isso tudo, né, vai ter consequências. Assim, não, há uma possibilidade de que essas brigas continuem ao ponto de inviabilizar o acordo.
o que aconteceu na Grã-Bretanha também é um pouco diferente do que está acontecendo no sul da Europa. Né? Houve uma polarização, mas não era claramente entre um tipo de esquerda e um tipo de direita. A direita dominou esse campo, embora setores da esquerda tenham participado, né? Mas de maneira secundária e com visões muito fracas sobre o que deveria acontecer. Né? Alguns defenderam simplesmente a União Europeia, mas era um projeto, né? Sempre esse um projeto indefensável mesmo, né? Não é possível esse projeto se reconstruir, se relançar, né? Pela sua estrutura, né? e história mesmo. Ele não é feito para servir, né? Nem o povo europeu, nem o resto do mundo. É para servir grandes empresas e suas estratégias de acumulação. É isso. Teve uma outra esquerda que entendeu, que inclusive dentro do Partido Trabalhista, que entendeu que a saída ia dividir ainda mais o Partido Conservador e dar espaço, né, dar uma oportunidade de o Partido Trabalhista tomar o governo de novo. Né? Faziam esse tipo de cálculos. Que são cálculos não muito inteligentes, né, para a estratégia de longo prazo. Portanto, você tem gerar uma desintegração social sem grandes respostas. E isso é o quadro atual, ninguém sabe como será a negociação, não tem proposta alternativa, muito clara. O professor Jorge mencionou que uma negociação leve, do tipo soft, seria optar pelo mercado único, né? Mas tem um problema com isso. O mercado único significa liberdade de movimentação da população. Não, mas isso não, assim, mercado único, como você vai, ou você aceita o mercado único, ou não. Eles não. Seria a primeira vez que você faça uma exceção para um país. Você integra o mercado único, mas um fator de produção não terá liberdade de se movimentar. Vai contra, né, a ideia do mercado único. O mercado único, né, avançou além do livre comércio, né, da área do comércio, por liberalizar a movimentação de todos os fatores de produção, inclusive o trabalho, mão de obra. Agora, inclusive, né, mão de obra é capital. Então, se o setor financeiro quer que fique no mercado único para poder continuar, né, cumprindo aquela função do setor financeiro europeu. Está defendendo isso. Mas para isso acontecer significa uma das grandes reivindicações da saída, né, para a saída, que é o controle sobre as fronteiras e a imigração, vai ter que ser abandonada. Então se isso acontecer, vai polarizando. Tem gente que votou para sair mesmo. Isso vai polarizar cada vez mais. Se houver alguma tentativa de enfraquecer a negociação, abrir mão de certas reivindicações chaves, né, isso vai criar vai aprofundar uma polarização. Eu não acho que podemos esperar necessariamente que isso se resolva de maneira racional ou consensual. Então, os setores, normalmente o modelo norueguês, né, do mercado de participar a partir apenas do mercado único, não resolve os problemas da Grã-Bretanha. Pode resolver o problema do setor financeiro, mas aí cria outra contradição. Uma das consequências, para terminar, então, o professor já falou sobre a Rússia, sobre a China, sobre o Mercosul. Uma das consequências que eu queria enfatizar é o próprio setor financeiro. Né? A turbulência que isso vai causar pode ser, sim, o golpe final, né, de um sistema financeiro altamente fragilizado.
desde 2008. Inclusive os governos não têm mais instrumentos de se fazer política econômica. Os Estados Unidos não podem usar a taxa de juros, né, porque eles perderam o controle sobre, está próximo ao zero. Se aumentar os juros, né, enfim, vai estar em recessão, já está em recessão. Os dados que vêm todo mês são negativos novamente. E se houver uma fuga para os Estados Unidos, de capitais de Londres, vai haver pressão para aumentar os juros. Então, é uma contradição, não se tem respostas. Ao mesmo tempo, eles têm perdido o instrumento fiscal. São países e regiões altamente endividadas. Isso só agrava, né, o problema. Esses dois instrumentos de política econômica, né, estão sendo inviabilizados. Outro possível instrumento é a política cambial, que pode absorver o choque, mas aí pode causar o que o ex-ministro da Fazenda aqui do Manteiga tinha avisado alguns anos atrás, né, uma guerra cambial, uma desvalorização, né, através de outros meios de moedas que vão criar, né, uma nova concorrência perversa. Portanto, não está claro o que vai acontecer, né, como vai ser resolvida essa crise, essa instabilidade, essa fuga de capitais, né? O euro também vai ser prejudicado, né? Todos os países do sul principalmente, mais outros, França, Itália, com déficits muito grandes, também serão atacados pelo setor financeiro. Não poderão rolar as suas dívidas. Então, isso é um dos possíveis problemas. O euro, que está se beneficiando temporariamente, né, vai provavelmente se enfraquecer. E vai colocar todo o projeto europeu em crise, como já, né, está. Outro aspecto, só para finalizar, dois aspectos rapidinho. Os tratados de livre comércio, esses novos tratados, fora da OMC, em particular o tratado transatlântico para investimentos e comércio, que é um mega tratado, um de dois mega tratados, junto com aquele transpacífico. Então, esse transatlântico, pelo visto, acabou. Acabou, pelo visto. O próprio Hollande, primeiro-ministro da França, se declarou na sexta-feira, foi sábado, né, dia seguinte, que ele ia vetar o TTIP, a sigla em inglês. Né? Houve grandes manifestações na Alemanha contra esse final de semana, acontece, né, coincidentemente, no Canadá. Então, e todo mundo agora tem, né, medo de um populismo crescer, que está já crescendo, né, ao ponto de tomar parlamentos. Então, vai haver um congelamento, essa é uma previsão minha. Né? Acho que essa coisa da globalização comercial, isso vai ser congelada por enquanto. Isso é uma grande novidade. A África também, então, todos os países e regiões que têm acordos com a União Europeia, e sendo que o Reino Unido é o segundo maior mercado da União Europeia, né, terão que renegociar tudo com a União Europeia. Então, os países, a região, a organização dos países africanos, caribenhos e do Pacífico, é uma grande organização do terceiro mundo, que vem negociando um acordo com a União Europeia, inclusive com a Grã-Bretanha, através da União Europeia. Agora vai ter que, isso tudo também vai parar. Né? O Mercosul, né, vai ter que resolver as suas questões bilaterais com a Grã-Bretanha, desfazer os compromissos, enfim, todo mundo vai ter que se ajustar. Então, esses são todos, eu não vou falar sobre os outros aspectos que já foram falados pelo professor Jorge, mais geopolíticos, mas a minha previsão é que realmente o projeto europeu, mais uma vez, está implodindo.
Não sei se tem como salvar isso, e de qualquer jeito espera-se que esse projeto de dominação mundial acabe mesmo. Não é bom nem para os europeus, nem para o resto do mundo. Então é necessário, se é para ter alguma União Europeia, teria que ser outra coisa. Podemos lamentar o que aconteceu do jeito que aconteceu na Grã-Bretanha, mas é inevitável, mesmo que fosse uma saída pela esquerda, iria chegar ao ponto de causar o mesmo tipo de saída. Imaginem se na França essas grandes demonstrações avançarem, né? E haver uma nova força política se consolidar, querendo alguma mudança na União Europeia. Para conseguir alguma coisa vai ter que sair mesmo, porque não vai combinar com a classe trabalhadora alemã. No final das contas, essa ideia de mudar a Europa por dentro tem que combinar tudo isso com os alemães. E ninguém, os alemães não estão se mexendo para uma mudança desse tipo. Então, seja pela direita, seja pela esquerda, na época de avanço implica um fim da União Europeia, como a gente conhece. Então, pessoal, vamos pegar algumas questões rapidinho. Quem quer fazer perguntas, observações, comentários? Tem aqui a professora Maria, alunas, vamos lá. Tem um aluno lá, então vamos lá, professora Maria. Pronto, alunos primeiro, vai lá, fala. Alto, voz alta. Eu queria perguntar se, quando ele cita assim, esse projeto europeu está em crise, eu posso dizer também que é todo um projeto ocidental em crise, assim, tendo em vista, sei lá, alguma. Eu vou repetir. Eu queria saber se, quando fala crise europeia, eu posso dizer que é crise, uma crise ocidental, tipo, tendo em vista o ressurgimento da China como potência, se isso não fica só na Europa, se é ocidental, né? Maria, tem aqui também. Fala você, alto. Com relação ao referendo, quais são as consequências para os imigrantes britânicos dentro da Europa? Tem um monte vivendo na Irlanda, na Espanha, inclusive são funcionistas na região. Quais são as consequências diretas? Então aqui, professora Maria. Não, primeiro, eu achei bem interessante a discussão que vocês fizeram, mas eu queria que vocês contextualizassem um pouco o plebiscito do Reino Unido no contexto dos plebiscitos recentes. Certo? Então, principalmente dois plebiscitos que aconteceram na França e na Holanda para a ratificação da Constituição Europeia, que também rejeitaram o aprofundamento da integração. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira recentemente, o aprofundamento da União Europeia ele tem acontecido via Comissão Europeia sem soberania popular, ou seja, todas as vezes que a população foi chamada, e aí não é um caso específico, né, da Grã-Bretanha, para referendar o aprofundamento, isso tem, tem se baseado, o resultado que sai tem sido uma rejeição, sobretudo os dois plebiscitos, da Holanda e da França, que rejeitaram a Constituição e que acabou resultando num cancelamento dos plebiscitos que estavam agendados e a Constituição Europeia acabou não saindo. A minha pergunta esse plebiscito mais radical, que não recusa um aprofundamento, mas que ao contrário, recua no aprofundamento que já foi feito, ele pode abrir possibilidade não para uma contestação pela esquerda do ajuste fiscal, mas da estrutura democrática ou antidemocrática da União Europeia? Ou seja, existe, e aí o padre já disse que não acredita numa reforma da União Europeia por dentro, mas é possível que isso fortaleça demandas por uma democratização dos processos e um consequente enfraquecimento das comissões interministeriais? Essa é uma primeira pergunta. A segunda, bem rápida, é rápida. A segunda o enfraquecimento, a saída do Reino Unido da União Europeia claramente enfraquece os Estados Unidos. A minha pergunta quais são as consequências dessa saída para o arranjo de poder do sistema interestatal? Ou seja, isso joga água no moinho do enfraquecimento estrutural do sistema
Estados Unidos e no consequente fortalecimento de outras potências? Ok. Tem Lázaro e Paula. Uma pergunta bem rápida para os dois. Não, se eu consigo aumentar o olho. Eu estava vendo uma reportagem, né, de um jornalista que percorreu de bicicleta o trajeto de Liverpool a Londres que os trabalhadores fizeram para protestar contra a Margaret Thatcher. E ele relatou agora que basicamente é um lugar de terra arrasada. Não tem comércio, não tem indústria, todo mundo na rua, todo mundo desamparado. É uma situação de pobreza grande. O que tem, geralmente, é casas de jogos, coisas do tipo. Então, e essa população, ele perguntou, né, sobre a questão do ódio aos imigrantes, em que eles iam votar. Majoritariamente, essa população ia votar contra. Talvez não por uma questão de ódio, mas por uma questão de que eles falaram que os governantes esqueceram deles, enfim, coisas relativas à deterioração do estado de bem-estar social e a entrada concomitante dos imigrantes na Inglaterra, que aceitam trabalhos, salários, que eles não são cidadãos, né, não têm direito a mínimos necessários, e a classe trabalhadora disse que não teria como concorrer com os imigrantes, né? E aí minha pergunta generaliza, ou seja, a Europa inteira está vivendo isso, deterioração do estado de bem-estar social e concorrência no mercado de trabalho, que é uma consequência do capitalismo hoje. Ou seja, a saída, do ponto de vista dos trabalhadores, há alguma saída com reformas, há alguma reforma possível para solucionar esse grande imbróglio que o capitalismo está colocando hoje para a classe trabalhadora europeia, mas também mundial? Ok. Último, Ramon. Tem mais alunos que querem falar? Tá, fala você. A união monetária, hoje a gente pode observar ela como algo benéfico ou não, de acordo com o que vem acontecendo nessa União Europeia? Ok. Porque a possibilidade de ter um segundo referendo, dado que se manifesta que somente 60% da população foi votar e tem muita gente que queria votar. Seu nome? Alejandro. Ok. Ramon, fecha. Então, rápido, uma pancada. Por Paris disse que o resultado do Brexit seria o fracasso de Londres como centro financeiro. Quais são as características de Londres que fazem tão necessário que para funcionar como centro financeiro tenha que estar na União Europeia? Por que não pode continuar como centro financeiro fora? Pro Jorge, se disse que o Partido Laborista, Labour, não conseguiu mostrar para os trabalhadores que permanecer na União Europeia não significa comprar políticas de austeridade. Pergunta, é possível ficar na União Europeia sem austeridade? Não são coisas que hoje significam a mesma coisa? Ok. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou só entrar diretamente na última pergunta, porque isso corresponde a outras perguntas. Então aqui temos duas visões diferentes. Não há dúvida que tem que trabalhar para um novo pacto social. Tá? Não tem como ser diferente. O mais do mesmo só vai aumentar as contradições e as tensões. Então, esse novo pacto social, do meu ponto de vista, não é mais possível imaginar a nível nacional. A internacionalização da economia, o esvaziamento da capacidade de regulação a nível nacional, ele não é por causa da União Europeia, ele é por causa da internacionalização do capital. A ideia do Jacques Delors, a ideia da reforma, é você reconstituir essa ideia da regulação de um pacto social, com valores democráticos, no nível da União Europeia. Se isso não é hoje hegemônica, isso não significa que tem que rejeitar e muito menos voltar para uma esfera nacional onde quem vai ganhar, sempre vai ganhar, é a direita populista, interesses da direita. A esquerda não tem nada que ganhar. Tanto que, por exemplo, o ex-ministro das Finanças da Grécia
que saiu em protesto contra o acordo com a União Europeia do governo de Tsipras, ele fez campanha para a Inglaterra ficar. Porque eles temos que lutar para reformar a saída. A saída é a pior opção. A saída realmente reforça os interesses, os valores, as forças de direita na Inglaterra, e também reforça exatamente no continente que são a favor da intergovernabilidade, ou seja, menos regras, ou seja, mais possibilidades mais liberdade para o mercado. Muito bem. Então, essa é uma questão importante, porque você tem que, as reformas, eles saem do que tem. Então, há uma possibilidade de criar um movimento em torno desses impasses que estão se criando. Isso, no meu ponto de vista, passa por uma nova ideia da União Europeia, que, claro, é a mesma coisa, o Estado Nacional. Houve uma vez, uma época que a esquerda achava que o Estado Nacional automaticamente é o Comitê Central da Burguesia. E depois, diz que não, o Estado foi também um espaço de luta, de ocupação de espaços, enfim, de briga, e a mesma coisa com a União Europeia. Bom, então a esquerda, o Jeremy, que é a esquerda do Partido Trabalhista, entrou, ele diz, não, eu não vou junto com o Cameron defender a União Europeia, porque eu defendo uma outra União Europeia. Ele, Cameron, que é o setor financeiro, defende uma União Europeia da livre circulação de finanças, do capital, etc. Não, eu defendo uma União Europeia com regras de proteção para o trabalhador, de direitos sociais, de direitos democráticos, etc. Então, há esses dois projetos possíveis, sim. O fato é que um projeto está mais forte hoje não significa que tem que jogar fora. É porque a alternativa que está sendo colocada hoje é uma alternativa para os piores possíveis. O direito populista, o ódio contra o migrante, já tem relatos, vários relatos nos últimos dias que está acontecendo com os migrantes. Enfim, a questão dos migrantes britânicos na Europa é só uma das tantas coisas que não se pensou ainda. Por isso que quando se coloca na mesa o tamanho do bonde, o tamanho do problema, aí vai se perceber, bom, talvez não exatamente isso. Então aí vou direto à questão do segundo referendo. De meu ponto de vista, claro, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas está se trabalhando, Osborne, está a 1000 por hora, ligando, fazendo conversas informais, para usar esse tempo. O Cameron já colocou, até outubro a gente vai decidir nada. Bom, está em julho, agosto, setembro, outubro. Para informalmente tentar uma coisa que o Paris falou, vai ser complicadíssimo. Mas entre você ter livre circulação de mão de obra e ter um regime especial para a Inglaterra, que limita e muito e consegue convencer grande parte da população da Inglaterra que não precisa ter medo da migração, porque nós controlamos, se eles conseguem negociar isso, é possível ter uma nova eleição na Inglaterra. De qualquer forma, é muito provável que vai ter uma nova eleição geral na Inglaterra até o final do ano. Quando o Cameron sair, não automático, quando o Boris entrar, não é da tradição da Inglaterra, que ele usufrui do mandato que o Cameron teve. Essa nova eleição, se ganha, as forças políticas se unem em torno desse acordo, aí eles têm que submeter a um novo plebiscito. É um cenário que o pessoal está trabalhando na questão da racionalidade econômica e diminuir o risco político. Mas é claro que, como foi muito polarizado, colocar isso hoje na mesa cria só mais confusão. O voto de protesto, o Paulo foi embora, mas é claro que isso está muito presente, não só na Inglaterra, mas também nos outros países da União Europeia. Muitas pessoas votaram simplesmente contra o que aconteceu nos últimos 10 anos, que a promessa da União Europeia ajudar para sair da crise, em 2008, 2009, e estava se saindo, mas de uma forma que não beneficia. Grande parte da classe trabalhadora que foi atingida nesse processo todo não vê as melhoras. Então, agora, há de se observar e insistir em observar que em todas as classes sociais, os jovens de 18 a 35 votaram pelo Remain. Os votos entre 18 e 24,
era muito elevada a opção para ficar. Então é uma questão que deve ser levada em conta quando a gente pensa em questões futuras. A questão a professora Maria colocou, teve referência, teve mais referência do que ela falou, teve referência de Dinamarca, simplesmente se espera até a imprensa calma, se coloca embaixo do tapete e faz um novo referendo, fez na Dinamarca, fez na Irlanda. A questão que ela se referiu especificamente no referendo na Holanda, veja, quando a Holanda rejeita o que era chamado de forma errada de Constituição Europeia, né, a participação nas eleições era baixíssima. É diferente que agora. Agora o pessoal foi votar. Mais de 72% da população. O único país da União Europeia que tem obrigação de voto, como tem no Brasil, é Bélgica. Todos os países não têm obrigação de votar. Então, ou votou. Lá na Holanda a participação era muito baixa. Mas assim, não, tudo bem, tanto faz, entendeu? Mas também numa ideia. Então, eu acho que da minha parte eu vou ficar por aqui. Rapidinho. O projeto ocidental está em crise, sim, acho que foi. Então é isso. Quando eu falo da inclusão, existe, né, algo maior do que está acontecendo. Né? É a ideia da Europa como a civilização líder do mundo. E sempre ela alimentou e difundiu ao redor do mundo, e isso está em colapso. Já colapsou uma vez. Né? Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Né? Nas grandes catástrofes da Primeira, mas foi relançada essa ideia. Então, já, mais uma vez, está implodindo. Sobre os imigrantes britânicos na Espanha, eu não sei como isso vai ficar realmente, eu não sei, se alguém perguntou. Mas imagina que eles também vão perder certos direitos lá. Né? Sobre os referendos, assim, têm sido todos, né, em seguida, né, de outro, têm sido analisados. Né? No referendo não significa mais nada. Ou você faz referendo e depois você faz de novo, ou você faz referendo de uma farsa, né, perguntas não claras, como aconteceu na Grécia, né? Ou, enfim, virou uma farsa mesmo. Então isso, se eles querem assim, fazer uma negociação soft que vai tirar algumas das reivindicações, eu não sei, isso pode ter uma repercussão negativa, né? Pode radicalizar. Né? Porque já existe esse precedente de anular referendos. E já existe a crítica que a União Europeia não é democrática. Então, isso só confirma mais uma vez, se isso acontecer, vai confirmar mais uma vez que, né, tem algum problema com essa união. O plebiscito ele não é, pela lei, né, ele não é vinculante. Né? O parlamento, na sua maioria, em favor de ficar, que é essa complicação. Mas aí que está, né? Mais uma vez essa farsa. Ou você, né, você coloca uma questão que depois você não é vinculante. Né? Você faz uma campanha inteira, né, entendeu? Ou você faz plebiscito ou não faz. Ou você pergunta à população o que ele quer fazer ou não. Né? Depois não pode dizer que não, vamos tomar uma decisão. Isso pode até fazer, mas não vai ter consequências. É isso que vai ter. Né? Sobre o enfraquecimento dos Estados Unidos, acho que respondi já na sua questão, né? Então, sobre o enfraquecimento dos Estados Unidos, acho que a própria crise que vai se desencadear vai ter consequências ainda maiores, né? Para a economia e para os Estados Unidos. Né? Acho que eles também estão no fim da linha, em termos de opções econômicas. Depois de tantos anos, depois de 2008, não conseguiram resolver, né, a crise. Há uma estagnação, né, há momentos de crescimento e recessão de novo, não conseguem, como nos anos 30 mesmo, eles não conseguiam relançar. Né? Então, hoje não temos como relançar, os Estados Unidos não têm, e estão perdendo os instrumentos econômicos. Então, vai se enfraquecer, assim, se estourar essa crise, com certeza
vai se enfraquecer mais. Porém, tem, né, aquele poder militar que vai ser usado. Então, isso está na mesa. Cabe acrescentar a isso que nem nesse tipo de polarização que tivemos na Grã-Bretanha, é interessante também que nenhum dos dois campos questionou a OTAN. Né? Nem o Partido Trabalhista e as suas divisões internas, nem o Partido Conservador e a sua... Ninguém, né, questionou a lógica da OTAN, né, a sua guerra geral contra o resto do mundo. Que eles estão preparando guerra contra a Rússia, né, contra a China. Né? Então você tem uma lógica aí que ninguém questiona. Então, e sabemos que a guerra também serve certos em termos de crise, de implosão, né? Prevalece essa lógica. Né? Você acha que os Estados Unidos vão deixar isso, né, perder o controle? Da China, da Rússia, Então isso é perigoso. Né? Sobre a reforma, você Paulo já foi, né? Então, sobre a reforma da União Europeia, não vejo chance nenhuma. Ramon, sobre o porquê no fim do setor financeiro de Londres. Primeiro, você faz muito comércio em euro, né? sem fazer parte do euro. Entendeu? Então, tem, né, o direito de fazer o comércio porque você faz parte do mercado único e das regras do mercado único, está dentro da União Europeia. Então, no momento que você sai do mercado único, você não tem mais... que tem uma coisa, exatamente nesse momento a Europa está montando regras, né, sobre o setor financeiro. Então, nesse momento, exatamente, a Inglaterra não vai estar participando. Tanto é que a sede, né, da autoridade da União Europeia para a regulação financeira estava em Londres e já está procurando um apartamento em Paris. Já está saindo de lá. Então, a influência do setor financeiro para garantir que as regras da União Europeia se dão conforme seus interesses, que eram até agora, isso vai se perder. Essa é e os grandes bancos ingleses, o Barclays, Bank of Scotland, eles são os bancos mais exigidos nos últimos dias, né? Perderam a escola. Então, enfim, é o fim. Se isso continuar, de qualquer jeito, eu acho que não sei como vai se recuperar isso. Mesmo se negociar alguma coisa, a instabilidade política acho que é o suficiente para pôr fim a essa história. Enfim, gente, acho que é por aí. Ok? Bom, agradeço aqueles que ficaram até agora. Vamos fazer mais debate, que pelo jeito tem mais interesse. Obrigado.